testemunho da nação, o governo reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pelo progresso do Brasil. Uma das coisas que começa a mostrar cada vez mais o distanciamento do trabalhismo de Jango com a política econômica híbrida do JK vai ser esse discurso de 59 que mencionava a necessidade de medidas de reforma social, né? Criticou a ênfase no processo de substituição de importações do JK, principalmente liderado pelo fomentando os bens duráveis, porque o Jango acreditava que deveria seguir pelo caminho que o Vargas já meio que mencionava nas suas mensagens ao Congresso Nacional, que eram os bens duráveis, os bens de capital. Só para o nosso telespectador entender um pouquinho esses conceitos de departamento, saindo um pouquinho do economês, vamos imaginar 4 tipos de bens. A gasolina, o automóvel, o petróleo e a refinaria de petróleo ou a montadora de automóveis. No caso, a gasolina é um bem de consumo não durável. O automóvel é um bem de consumo durável. O petróleo seria um bem intermediário. E os bens de capital seriam máquinas, equipamentos, a refinaria, né, a montadora, bens de capital. Durante o governo Vargas se inicia o processo de substituição de importações, principalmente o Estado construindo uma indústria de base e de bens intermediários e infraestrutura, e a iniciativa privada mais os bens não duráveis. O Getúlio, assim como o Jango, achavam que a próxima etapa para o processo de substituição de importações deveria então ser os bens de capital, máquinas e equipamentos. Só que o Jango, o JK, embora fomente os bens de capital, principalmente pela importação de máquinas e equipamentos obsoletos, por meio da Instrução 113 da SUMOC, que ele não revoga, ele acaba fomentando em mais então a ideia dos bens duráveis, que o Jango começa a ser bastante contra essa nova direção que o JK estava dando rumo ao país. E aí, quando o Jango assume, ele tenta então levar o desenvolvimentismo brasileiro aos trilhos do nacional desenvolvimentismo, né? Outra coisa interessante para perceber que o projeto Vargas, iniciado lá de 30 a 45, acaba deixando o seu legado, que é o projeto trabalhista, liderado pelo PTB antigo, é esse slide que está lá no meu livro, né, esse quadro que está lá no meu livro, que mostra o programa base do PTB de 1946. Olha que coisas interessantes que tem aqui. Além da questão da legislação aos trabalhadores rurais, que era uma briga que o Jango começa a implementar lá no seu governo, né, a ideia do planificação econômica para a produção do país, proteção ampla à maternidade e à infância, né, desenvolvimento do espírito de solidariedade entre os cidadãos, ação permanente para que o nazifascismo, sob qualquer aspecto, não possa reaparecer sobre a terra, considerado qualquer regime de força como atentado à dignidade humana, ou seja, o trabalhismo é democrático, o trabalhismo combate o discurso de ódio tão presente na nossa sociedade atualmente. Desenvolvimento e prestígio do movimento trabalhista com maior autonomia para as entidades sindicais, né? Ou seja, esse quadro ele vai ficar na tela um pouquinho para vocês poderem ler e qualquer coisa dá um pause no vídeo, pausa o vídeo e lê com calma esses 26 itens do programa base do PTB de 1946, extremamente avançado para a época. Mas continuando, vamos continuar. O trabalhismo, ele é um movimento que acaba destoando um pouquinho da social-democracia, porque, embora a social-democracia e o trabalhismo, aí eu estou falando de trabalhismo de forma mais ampla, geral, são vindos, né, a social-democracia ela surge como um rompimento do socialismo. Portanto, há nas bases do trabalhismo o socialismo.
Só que a social-democracia ela acaba rompendo com o socialismo no sentido que é necessário reformas dentro do capitalismo para deixar ele mais solidário. E não a ruptura com o sistema capitalista, né, a propriedade dos meios de produção para o Estado apenas, como prega o socialismo. Então, a social-democracia e o trabalhismo britânico são muito parecidos. A social-democracia tem uma origem muito mais nos intelectuais da época, e o trabalhismo britânico uma origem mais do sindicato, dos trabalhadores. No Brasil, a experiência trabalhista ela tem basicamente a congruência de 3 elementos. O positivismo da República Velha, desde Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros e o próprio Vargas, né? A doutrina cristã, o cristianismo, muito trazido pelo maior teórico do trabalhismo no século XX, que é Alberto Pasqualini, e a própria social-democracia, né? O socialismo em última instância, né? Mas principalmente a social-democracia. Então o trabalhismo histórico brasileiro do século XX, até porque o trabalhismo é uma ideologia política que geralmente vem acompanhada de uma ideologia econômica, no caso do Getúlio, o trabalhismo com o nacional-desenvolvimentismo, e no Jango o trabalhismo com o chamado nacional-reformismo, né? Então, no século XX, o trabalhismo tem essa origem. E aí o trabalhismo do Brasil tem uma diferença muito acentuada na questão do trabalhismo no resto do mundo britânico, pela questão da soberania, né, nacional, pela questão do anti-imperialismo, está muito marcante aqui. Bom, então eu traria alguns elementos para o projeto trabalhista que, então, o Vargas acaba deixando como legado, o Vargas e o PTB, o Vargas, enfim, acaba deixando como legado que fica muito forte no programa do PTB, cujo o presidente nacional vai ser o João Goulart. 4 elementos. O próprio trabalhismo, esse trabalhismo mais amplo que eu comentei anteriormente, né? Que é um movimento que ele não surge no Brasil, ele já existe no mundo, né? E que no Brasil ele acaba se adaptando no século XX com características próprias e no elemento principalmente do positivismo. O desenvolvimentismo, e aí o desenvolvimentismo ele pode ter várias abordagens, né? O desenvolvimentismo traz que o Estado ele é o principal executor do desenvolvimento, ele pensa o desenvolvimento e não as livres forças de mercado como se atribui ao liberalismo. Então o desenvolvimentismo ele surge como uma corrente antagônica dentro do capitalismo ao liberalismo econômico, né? E o trabalhismo como uma corrente política, né? Que tem o seu braço econômico, a ideologia do nacional-desenvolvimentismo. Mas notem que o desenvolvimentismo ele pode ter várias nuances, né? Eu cito o nacional-desenvolvimentismo da era Vargas, eu cito o nacional-reformismo, eu cito também, defendido por alguns autores, o chamado novo desenvolvimentismo ou o próprio social-desenvolvimentismo da era do PT. Então, basicamente, esses são os tipos de desenvolvimentismo experimentados no Brasil. Então, e também tem um artigo meu até premiado, em terceiro lugar, o prêmio ABDE, que sustenta que no governo Geisel teve uma tentativa de retomada do nacional-desenvolvimentismo, mas não do trabalhismo. Então, no século XX, houve 2 disputas, principalmente. O nacional-desenvolvimentismo, Estado, capital nacional e trabalhadores, e o desenvolvimentismo associado dependente, né? Híbrido lá no governo JK, né? O início lá no governo Café Filho, mas acentuado e acelerado durante o regime militar, com exceção do governo Geisel. O que seria o desenvolvimentismo associado e dependente? Desenvolvimentismo, ou seja, o Estado, capital nacional e agora no lugar dos trabalhadores, o capital estrangeiro. Então, associado ao capital estrangeiro e dependente do capital estrangeiro. O nacional desenvolvimentismo, o desenvolvimentismo associado dependente,
ele é antagônico ao trabalhismo brasileiro, porque o trabalhismo brasileiro prega a noção de independência econômica. Já o desenvolvimentismo associado dependente prega o quê? Uma aliança ao capital estrangeiro e muitas vezes ser subserviente a esse capital estrangeiro. Então, nesse quadro aqui, eu trouxe então elementos que compõem o trabalhismo histórico brasileiro do século XX, que é o trabalhismo, conceito amplo, o desenvolvimentismo, um elemento forte que é a questão do nacionalismo econômico, presente no governo Vargas, e o estatismo, né, mais presente em experiências socialistas, né, o forte estatismo. Não seria só um nacional-estatismo, porque o trabalhismo ele não é contra a iniciativa privada. Ele só pensa que o Estado tem que ser o órgão planejador da economia, como se o Estado fosse, uma expressão que eu criei, como o Estado fosse a locomotiva e a iniciativa privada, os vagões que trilham o caminho do desenvolvimento. Outra coisa interessante é mostrar o crescimento do PTB antigo. O PTB era um partido que estava crescendo. Na linha vermelha vocês têm o PTB de 1945 para 1962, ou seja, havia estimativas que o PTB antigo se tornaria o maior partido do Brasil nas eleições de 65. Por isso que eu sustento a tese de que o golpe de 1º de abril de 64 não foi contra a ameaça comunista, mas sim contra o projeto trabalhista brasileiro liderado pelo PTB. Notem que aqui é a UDN, estabilizada, e o PSD, que era o maior partido do Brasil naquela época, começa a diminuir, e aqui, né, na minha pesquisa no livro, mostra até inclusive que o Jango tinha algumas cartas de filiações, de filiação de alguns deputados, que faria com que o PTB se tornasse o maior partido do Brasil em número de parlamentares. Que é só por meio da ampliação de bancada de deputados e senadores que um partido pode querer a hegemonia no seu campo. Só que o Jango ele tinha também uma dificuldade muito grande com o Congresso, porque no Brasil é muito fácil colocar num papel, num livro, que o governo vai fazer isso e aquilo. Mas para te governar, tu tem que sair do papel e executar as coisas que estão no papel. E para te executar numa democracia, né, tu tem que ir por meio de um congresso. E esse gráfico, ele mostra, essa tabela, ela mostra a dificuldade da aprovação de leis pelo governo Jango. 61, 62, 63. Nota aqui 59, 205, 57, 276, 56, 391 leis aprovadas. E o Jango, então, tinha uma dificuldade muito grande de... até decretos do executivo tinha mais dificuldade. Então, começa a ter um governo que começa a governar mais por decretos do que por leis. E as leis acabam sendo muito mais estáveis. Bom, um pouco da literatura também aborda essa crise que houve na década de 60. Então, basicamente, existem 6 correntes de pensamento para tentar explicar a crise da década de 60. 2 políticas, uma conjuntural e a outra estrutural. E também 4 de cunho mais econômico, uma conjuntural e 3 estruturais. Eu vou explicar rapidamente o que significa cada uma delas e depois eu vou trazer mais ou menos qual é a linha que eu acabo me alinhando, com perdão da redundância, né? E o livro também acaba meio que concordando com essa. Bom, a primeira é a instabilidade política, até pela radicalização que começava a existir na economia brasileira, entre getulismo e antigetulistas, né? Um acirramento cada vez maior. E principalmente do fato de que a população escolheu o Jânio Quadros, um político ligado à UDN, não era da UDN, mas ele era apoiado pela UDN, com vice da oposição. E com a renúncia do Jânio Quadros e a ascensão do partido de oposição ao governo, trouxe uma instabilidade política muito grande, parlamentarismo, presidencialismo, né?
Depois a gente vai no módulo 2, que a gente vai falar sobre... 3, perdão. Que a gente vai falar sobre contexto econômico, a gente vai entrar um pouquinho nessas questões do período parlamentarista e presidencialista durante e em relação ao combate à inflação. Mas essa instabilidade política, ela acaba meio que trazendo um clamor para a deposição do presidente Jango. Porque há uma paralisia do governo nas condições de governar, então o golpe acontece mais por essa paralisia do que pelas ideias defendidas pelo Jango. Então essa é uma das leituras que a gente vai chamar de político conjuntural, classificar como a corrente A. A corrente B seria o esgotamento, a crise do populismo. Para falar de populismo é interessante porque essa ideia ela acaba se atrelando ao período do Vargas e Julgar, como o período a democracia populista, o governo populista, só que ela começa a ganhar um caráter cada vez mais pejorativo, no sentido que populismo é demagogo, né? Então, essas leituras de populismo, elas acabam sendo bastante aceitas, especialmente do governo militar, porque favorece, né, que o governo Jango e Vargas eram manipuladores das massas, né, o governo sem projetos, etc. Só que a partir da leitura de Ângela Gomes, Jorge Ferreira, Miguel Bodeia, entre outros tantos, inclusive, modéstia à parte, o meu nome, a gente acaba contestando essa ideia de populismo para classificar governos como Getúlio e Jango. O populismo acaba se virando mais um xingamento, né? Ou seja, e o populismo ele pode acontecer na parte política, no sentido que o líder, enfim, promete coisas que ele não vai conseguir cumprir para iludir as massas, e no ponto de vista econômico, ou seja, ele adota medidas econômicas que beneficiam a população no curto prazo, mas que causam consequências que anulam essas benesses no curto prazo no longo prazo. Nós entendemos que o governo Vargas e Jango não foram governos populistas, nesse sentido demagogos, mas foram governos populares, ou seja, governos que atendiam aspirações de uma classe de trabalhadores com consciência de classe, né? E governos escolhidos por causa dos seus projetos de desenvolvimento, por causa dos seus projetos políticos. Então, eu refuto que não houve crise do populismo, porque nunca existiu populismo. Existiu, sim, projetos nacionais, populares, liderados por líderes populares, o que é o queremismo, né, aquele clamor da população por Vargas pós-deposição. Nesse aspecto, não houve populismo no Brasil, nesses governos Vargas e Jango. E sim, uma cultura trabalhista que surgiu naquela época, né, por meio da conscientização das massas, de uma ideologia nacional do desenvolvimento, especialmente construída a partir da década de 50, né, e que então não houve crise do populismo. A terceira corrente, a C, política econômica recessiva de combate à inflação, se dá principalmente pela crise econômica causada pelas políticas de combate à inflação, tanto do início do governo Jânio Quadros, quanto pelo início do governo Jango com o plano trienal, no período parlamentarista, depois na tentativa com o plano trienal. Então isso trouxe uma recessão econômica para o país, que acabou fomentando, né, a deposição do presidente Jango. A corrente D também, que eu discordo, e os próprios autores acabam revisando essa corrente, que havia um esgotamento do processo de substituição de importações, o que mostra que não é verdade, porque inclusive o processo de substituição de importações, ele vai continuar no governo Geisel, com o segundo PND, né, e a substituição de bens de capital. Então, não há esse estagnacionismo, né, durante o governo Jango. E aí vem duas correntes que eu gosto muito para explicar esse período.
a própria crise cíclica endógena de uma economia industrial, ou seja, houve uma série de investimentos durante o JK no seu plano de metas, que trouxe um aumento da capacidade instalada para o país, né? E, de certa forma, um esfriamento dos investimentos, que grande parte dos capitais foram investidos durante o governo JK e, portanto, não havia tantos capitais mais para continuar esse processo. Inclusive, também um certo desequilíbrio setorial promovido pelo plano de metas, que havia uma 31ª meta, que seria a construção de Brasília, que não estava orçada, e que isso também trouxe processos inflacionários, que explica a corrente C, mas também explica um pouco essa falta, essa crise cíclica, que é normal da teoria dos ciclos econômicos. Então, na verdade, o governo Jango estava num período de declínio desse ciclo natural em todas as economias capitalistas, né? E a minha corrente preferida para tentar explicar, que era a inadequação institucional da época, ou seja, uma economia que começa agrária, com a sua matriz tributária, faltando reformas institucionais, como a reforma agrária, a reforma tributária, etc. Então, essa inadequação institucional desse arcabouço institucional da época não era adequado, deveria ser reformulado. E aí que surge a ideia das reformas de base. As reformas de base, na verdade, elas surgiriam para tentar reorganizar esse arcabouço institucional, né, daquele período. Então, eu apresentei para vocês, basicamente, essas 6 correntes que tentam explicar, me posicionando mais na linha da E e da F, e também, principalmente, eu sustento que o golpe de 1º de abril de civil-militar de 1º de abril de 64, ele não foi um golpe contra a ameaça comunista, mas foi contra um projeto nacional de desenvolvimento trabalhista, né? Então, essa que foi a ideia, porque a gente vai ver durante o curso que as reformas de base do Jango tinham um viés fortemente distributivo e que acabava mexendo em muitos interesses econômicos. Então isso pode ter sido um motivo. Outra coisa também interessante, embora a gente vai ter um módulo específico para falar sobre o discurso central do Brasil, eu só vou mostrar para vocês aqui, também está aqui no meu livro, né, uma pesquisa onde eu peguei todos os discursos do Jango, de 61, 62, 63, 64, fiz uma análise de chavicidade, ou seja, das palavras-chave do discurso e também da frequência das palavras. E olhem que interessante. Em primeiro lugar, a palavra povo, muito presente nos discursos do Jango, tanto no período parlamentarista quanto no período presidencialista. Pátria, nação, ou seja, a ideia de desenvolvimento, progresso, luta, tal, começa a dar lugar à questão das reformas que já estavam presentes no pensamento de Jango, né? Agrária, desenvolvimento, progresso. Então, há uma mudança sutil, principalmente da ideia de, essa palavra começa a surgir com mais força, emancipação, né? Nacional, desenvolvimento, né? Projeto Nacional de Desenvolvimento, liderado principalmente das reformas, cuja principal reforma que acaba despontando no Brasil vai ser a reforma agrária. Então, espero que vocês tenham aproveitado, né? Teria muita coisa para falar nesse módulo, bastante mesmo, mas eu tentei ser de forma mais sintetizar, de forma mais breve possível. Então, no próximo módulo, não percam, a gente vai fazer uma viagem no tempo, né? De volta para o passado, e vai fazer uma leitura, mostrar para vocês uma análise do história presente, né? Ou seja, a gente vai ver como era a questão econômica nesse período do governo João Goulart, que vai ser o próximo módulo, o contexto econômico da crise, ok? Até daqui a pouco, então, no próximo módulo. Não perca.